Enquanto me apaixono, depois de tudo o que aconteceu, Renata está sentada no chão ao lado da banheira, enquanto resmunga para si mesma que se sente muito sozinha, pois não consegue suportar a rejeição de sua mãe, que definitivamente não a ama. No jardim, Roberta se diverte com o que aconteceu e ainda comenta com Serena que sabe que Matias não vai terminar com sua irmã por causa disso, mas, pouco a pouco vai botando minhoca na cabeça do rapaz até conseguir afastar os dois definitivamente. Honório aparece, acompanhado pela esposa, e diz à sobrinha que aquela situação não tem graça. A moça, se fazendo de santa, diz que está sofrendo pelos pais terem que passar por uma coisa daquelas, mas acha que finalmente a justiça foi feita e todos agora sabem quem Renata realmente é. Constanza não gosta do comentário da garota e passa um pito na sobrinha, dizendo que o que aconteceu foi uma humilhação totalmente injusta. Mas a megera Mirim resolve responder e afirma que a família é cega em relação a Renata e evita saber que tudo aquilo é a mais pura verdade e sua irmã não passa de uma vadia. A socialite se irrita e diz: "É muito triste ouvir você falar assim, Roberta. O problema é a injustiça em relação à sua irmã. Sua mãe se empenha em fazer diferença entre vocês duas, mas não conseguiu ofuscá-la apesar de tudo. E o que você sente pela sua irmã é uma profunda inveja." A moça resolve argumentar e diz que a tia, um dia, vai engolir suas palavras. Assim que fica sozinho com a esposa, Honório alega que ela não deveria ter exposto o que os dois sentem realmente por Justina e por Roberta. Mas a socialite se justifica, dizendo que a sobrinha é uma cópia da cunhada e as duas se divertem com a desgraça alheia. Honório garante que um dia, a verdade virá à tona e Roberta e Josefina vão se arrepender. Amanhece e Inês diz a Regina para ela ir descansar, pois Isidro já deve estar chegando. Ela encontra Adriana na recepção e diz à garota que gostaria de manter contato com ela, entregando seu cartão. E Renata, destruída, se senta na escadaria da mansão, tentando entender o que houve no dia anterior, quando Matias chega e pede à moça que esqueça o incidente. Mas ela diz ao namorado que consegue perceber dúvida nos olhos do rapaz e isso dói muito mais do que aquelas fotos. Por mais que ele diga que confia na namorada, ela tranca o pé e afirma que tem certeza que o moço duvida dela, e por isso precisam tomar uma decisão com relação ao namoro, pois quer saber se ele é capaz de conviver com uma pessoa que teve sua honra manchada. Do alto da escada, a infeliz da Roberta escuta a conversa, torcendo para o irmão postiço terminar tudo. Nesse meio tempo, Jerônimo volta para a fazenda do irmão. Matilde corre para avisar a Carlos, que vai receber o amigo. O moço quer saber como foi a festa, e Jerônimo explica que seus planos foram por água abaixo, pois a tal Adriana é na verdade Renata Monterrúbio, irmã de Roberta. Carlos então diz que os dois têm muita coisa para conversar, mas antes quer entregar uma coisa que encontrou, mostrando o colar com a letra R. Imediatamente, o investidor lembra do momento em que Roberta deixou seu colar, exatamente igual àquele, cair na pista de dança. E como cabeça vazia é a oficina do diabo, o moço já começa a pensar que Renata era a namorada de seu irmão, explicando a Carlos que aquele colar não é de Roberta, pois a moça estava usando o seu, durante a festa. Mesmo sem querer acreditar no que está deduzindo, Jerônimo diz que tem certeza que a namorada de seu irmão é Roberta, mas Carlos bota lenha na fogueira e argumenta que a moça que ele conheceu como Adriana tem mentido desde o princípio e tanto uma quanto a outra pode ser a tal bonita. Na mansão, Matias, com as fotos da namorada na mão, diz que aquilo não muda nada entre os dois, mas Renata insiste em dizer que sabe que o rapaz duvida dela e isso ela não pode mudar. Porém, decidida, a moça afirma que, no entanto, pode mudar a relação que tem com ele, pois não quer que o moço fique com ela por compaixão. Matias explica que é natural que ele fique abalado com a situação, pois sabe o quanto aquilo a afetou. Mas, se ela está dizendo que as fotos são uma montagem, então ele acredita plenamente nisso, pois a aceita como ela é. Ela agradece as doces palavras do rapaz, mas avisa que vai provar o que está dizendo, pois sabe que numa relação, o mais importante de tudo é a confiança. E na fazenda, Carlos insiste na teoria de que a noiva de Rafael é Renata, mas Jerônimo diz que algo dentro dele diz que isso não é verdade. Carlos se irrita e pergunta ao amigo se ele tem prova de alguma coisa. Jerônimo balança a cabeça negativamente, e o agrônomo, então, manda o amigo investigar a história a fundo para encontrar todas as evidências que precisa para sanar todas as suas dúvidas, pois ele não pode condenar uma mulher inocente, simplesmente porque acha alguma coisa. Josefina encontra Soto num café da cidade. Ela explica que existe uma pessoa que, no passado, destruiu a sua vida e precisa saber tudo sobre ela, para poder se proteger. Pegando na mão do advogado,
ela pede para contar com ele naquela empreitada. Como o sujeito diz que a mulher pode contar com ele, ela entrega uma pasta com as informações que tem sobre Regina e avisa que precisa descobrir algo sobre a mulher, que a obrigue a sair da cidade, pois não quer que ela fique por perto de sua família. Soto, se achando o maior Dom Juan, resolve dizer que vai fazer de tudo para que os belos olhos da mulher não derramem mais nenhuma lágrima. E enquanto Regina e sua mãe comentam sobre a doença de Andrezinho, Renata vai tentar a sorte com a irmã e pede a Roberta a lista dos convidados da festa de Matias. A moça quer saber o que a irmã quer com a tal lista, acusando Renata e dizendo que a festa foi um desastre por causa da sua conduta. A empresária argumenta que precisa da relação dos convidados para pedir desculpas pelo que aconteceu. Roberta diz que desculpas não vão apagar a vergonha que ela fez a família passar, e ainda comenta que desta vez a irmã se superou. Sem despregar os olhos do notebook, Roberta concorda em mandar a lista para a irmã, mas fica preocupada. Jerônimo liga para Regina e descobre que a amiga desistiu da viagem com o namorado, por causa do problema com Andrezinho. A mulher resolve perguntar como foi a festa dos Monterrubio, e ele conta que não conseguiu desmascarar Roberta, pois aconteceu uma coisa muito séria. Jerônimo explica que está na fazenda e deve voltar à capital em breve, e aí contará à amiga toda a história. Mas logo depois de desligar, ele começa a relembrar os momentos que esteve com Renata e com Roberta, tentando montar o quebra-cabeça, mas diz que não quer que seja Renata a mulher que tenha causado a morte de seu irmão. E enquanto o marido de Alzira vai avisar Augusto que Jerônimo está na cidade, na missa, o padre manda todo mundo dar as mãos e a mulher é obrigada a dar a sua para o médico da cidade. Carina, por sua vez, dá a mão a Lázaro e o clima na igreja fica insuportável. Na capital, Renata, inconformada, resolve preparar um texto para mandar aos convidados da festa de Matias, pedindo desculpas pelo que aconteceu. No meio da lista de e-mails, ela descobre o de Jerônimo e resolve mandar uma mensagem em separado para o rapaz. Mas Matias aparece, querendo saber se ela está pronta para ir ao hospital, e os dois saem para ver Adriana. Enquanto isso, Honório está tendo um piti ao telefone, tentando descobrir quem alugou o helicóptero que distribuiu fotografias desagradáveis por toda a sua propriedade na noite anterior. Gonçalo aparece na casa da irmã e seu cunhado conta que ainda não conseguiu descobrir o nome da pessoa que alugou o helicóptero. Constanza avisa aos meninos que está indo ao hospital Verinês e os rapazes decidem acompanhá-la. Regina, do outro lado da cidade, liga para o namorado para cancelar a viagem, pois não pode deixar Inês sozinha e precisa esperar os resultados dos exames. Ela também diz que, se for o que ela suspeita, a amiga não vai ter tempo para a fundação, e afinal de contas, ela decidiu não viajar. Matias e Renata encontram Adriana na recepção do hotel. A moça quer saber como foi a festa, mas o casal prefere deixar esse assunto para depois. Chorando, Adriana conta que sua mãe está com metástase e tem pouco tempo de vida. Alguns momentos mais tarde, já mais calma, Adriana conta que pediu ao médico para não contar nada a Ágata, até que ela consiga decidir como vai fazer para que a mulher tenha alguma qualidade de vida. Renata aconselha a amiga a contar a verdade à sua mãe, mas a moça resiste. E no interior, Augusto aparece na Bonita, para convidar Carlos e Jerônimo para almoçar na sua fazenda. Carlos avisa ao amigo que precisam conversar sobre os vinhedos antes daquele almoço marcado com o engenheiro. Jerônimo sabe por que Augusto está tão interessado naquele lugar, mas não pode ficar com a propriedade, pois tudo lembra o ódio que tem da noiva de Rafael. O agrônomo questiona o amigo, perguntando se esse ódio é superior às conquistas de Rafael, mas Jerônimo desiste de conversar. O moço vai atrás dele, tentando fazê-lo mudar de ideia, porém, com raiva, ele diz que não tem interesse em ficar nem com a fazenda, nem no país. Carlos implora para que o rapaz conheça os vinhedos antes de tomar uma decisão, mas a conversa é interrompida pela ligação de Renata para o celular de Jerônimo. Regina chega ao hospital e cumprimenta Adriana, que apresenta Renata para sua nova amiga. As duas acabam percebendo que pintou uma enorme ligação entre elas. Na mansão, Roberta conta à mãe que Matias e Renata saíram juntos, o que significa que tudo o que ela fez não adiantou nada. A moça reclama que não está conseguindo falar com Jerônimo, mas Josefina insiste na ideia de que a filha precisa ficar com Matias. Quase chorando, a 171 confessa que tem sentido seu marido muito distante e acha que Constanza está por trás de tudo, pois desconfia que a cunhada está tentando empurrar o irmão para uma tal de Regina. Nesse meio tempo, do outro lado da cidade, a fisioterapeuta reconhece Renata e pergunta se ela não é a filha de Gonçalo. A moça diz que sim, e Regina conta que ele e Constanza fizeram uma doação generosa para a instituição que ela fundou.
Renata agradece o apoio que a mulher deu à sua amiga, se justificando e dizendo que não pôde ficar com ela no hospital, por causa de um evento que teve em sua casa. Regina conta que sabia da festa de Matias, pois Gonçalo a convidou, e ela iria com Jerônimo, só que em função da questão de saúde do filho de sua melhor amiga, acabou ficando no hospital. A empresária se espanta quando descobre a amizade da fisioterapeuta com Jerônimo, mas a mulher avisa que o mundo é cheio de coincidências, e ainda diz a Renata que ela é ainda mais bonita pessoalmente do que na foto que viu no escritório de seu pai. Regina se despede e Renata resolve dar um abraço na mulher, que do nada sente uma conexão profunda com a moça. E na mansão, Roberta atira uma almofada longe, dizendo que está com raiva da tia, que sempre se mete onde não é chamada. Chorando lágrimas de crocodilo, Josefina se lamenta com a filha, afirmando que a cunhada nunca gostou dela e está envolvendo Regina cada vez mais com a família, pois conseguiu convencer Gonçalo a mandar as filhas fazerem trabalho social na fundação da tal mulher. Roberta tem um piti e diz para não contarem com ela, e encarando a mãe, afirma que apesar de não conhecer, já odeia Regina da mesma maneira que odeia Constanza. Josefina continua o dramalhão, dizendo que está desesperada, pois não sabe mais o que fazer para que o marido não se envolva com a mulher e blá blá blá. Cai a ficha de Roberta, e agora a moça entende que o desejo da mãe de casá-la com Matias é para garantir a posição das duas naquela casa. Mas a moça afirma que tem certeza que a mãe vai resolver a situação e ela não precisará se envolver com seu irmão postiço. Matias encontra o pai e a tia, que chegam acompanhados de Honório ao hospital. Constanza explica que foram visitar Inês, uma das donas da fundação, cujo filhinho está internado. O rapaz conta que está ali acompanhando Renata, que está com Adriana, pois a mãe da moça foi operada no dia anterior e a mulher está com metástase. Honório se preocupa com a garota e Gonçalo manda o filho dar todo o apoio que a moça precisar. Matias explica que já tinha conversado com Honório sobre a possibilidade do plano de saúde de Adriana cobrir o tratamento de sua mãe. Honório e Constanza saem para ver Inês e seu filho. Gonçalo aproveita para conversar com Matias sobre o incidente da noite anterior. O rapaz conta que Renata está tão magoada com a história que quis terminar com ele para não envergonhá-lo, mas acredita na inocência da namorada. O empresário concorda e diz que tem certeza que armaram para sua filha. No quarto de Ágata, Adriana e Renata mentem para a paciente, dizendo que correu tudo bem, e a mulher começa a fazer planos para o futuro. Enquanto isso, na fazenda, Carlos se esforça para mostrar tudo a Jerônimo, que está mais preocupado em ler as mensagens de Renata, que pede a ele para conversarem. Carlos percebe e Jerônimo confessa que está com cada vez mais dúvidas, lembrando que Renata é muito hábil para mentir e ele não quer mais cair nas armadilhas da garota. Mas, por outro lado, precisaria esclarecer as coisas sobre Rafael. De saco cheio, o agrônomo manda o amigo não responder nada para a moça, até ter certeza absoluta da sua decisão. Gonçalo chega ao quarto de Andrezinho, onde também estão Constanza e o marido. Cumprimentando Regina, o empresário pergunta onde está Inês, e Honório explica que ela e o esposo foram à cafeteria, enquanto o filho foi levado para fazer mais alguns exames. A enfermeira chega, pedindo que o povo saia do quarto, pois o paciente está retornando, e Constanza se oferece para ficar com o menino, enquanto os demais descem para a lanchonete do hospital. E no interior, Augusto conta a Álvaro que não gostou da mentira de Carlos, sobre não entender nada de vinhos. O médico avisa que o amigo é um homem de negócios e vai conseguir convencer Linhares a vender a propriedade. E no corredor do hospital, Gonçalo comenta sobre o que aconteceu com Regina, mas ela confessa que já sabe de tudo, pois falou com Jerônimo. Pinta o clima entre os dois, mas a fisioterapeuta vê Inês e resolve ir até a amiga. Ela apresenta Isidro a Gonçalo, que diz que está ali com sua irmã e cunhado, para dar ao casal todo o apoio necessário em relação à saúde do filho e coisa e tal. Inês se diz muito agradecida e até parece que sempre foram amigos. Gonçalo, então, deixa claro que é exatamente isso que vão ser, amigos para a vida toda. Honório encontra Renata e Adriana, que estão acompanhadas por Matias. O rapaz conta que seu tio conheceu, quando era jovem, uma mulher que tinha o mesmo nome e sobrenome que Ágata, mas o homem diz ter certeza de que é apenas uma coincidência. Adriana, então, pede a Honório que se certifique da história e convida o sujeito para visitar sua mãe, no quarto onde ela está internada. Josefina liga novamente para Soto e, dizendo que sua filha tem uma saúde delicada e precisa ter cuidado com ela, conta que tem um sujeito rondando a garota e precisa saber tudo sobre ele, revelando que o nome do sujeito é Jerônimo Linhares.